Amém, irmãos? Bom estarmos aqui mais uma vez para juntos termos um momento de comunhão primeiramente. Ainda que há 2 domingos atrás eu recebi um alerta aí de uma grande ausência de alguns de nós, mas isso faz parte aí até do nosso horário. Eu confesso que esse horário para mim tem sido uma bênção, uma bênção. Quem sabe ano que vem nós fazemos uma nova votação aí, mas eu confesso que me surpreendeu. Eu saí um pouco daquele lado tradicional de que o culto tem que ser só à noite, que era o que eu vivenciava durante todos esses anos da minha caminhada cristã. E tem sido uma bênção mesmo de manhã. Eu percebo que a gente acorda mais esperto, a gente está aqui no culto mais atento, então tem sido muito bom. O idealizador da ideia do culto de amanhã, parabéns. Eu aderi à sua ideia. Muito bom. Queridos, nessa manhã nós vamos tratar de um assunto extremamente importante através do texto que vai ser exposto nessa manhã. E é perceptível o quanto nós talvez nos encaixemos nessa categoria de buscar sentido, buscar respostas para algumas questões da vida. Para algumas questões até difíceis de entender, algumas questões até difíceis de buscar a resposta e ter resposta. Porque uma das conclusões que nós vamos ver nesta manhã e uma das convicções que nós vemos nessa manhã é exatamente essa. O quanto o ser humano, o quanto nós somos limitados até a entender muitas vezes a respeito das coisas de Deus. E Deus deixa muito claro isso na Sagrada Escritura também. Nós vamos hoje tentar passar rapidamente em um texto bem conhecido, e é um dos textos que eu enxergo que todo cristão deveria ler todo dia ele, ou pelo menos decorar ele todo dia, que fala a respeito daquilo que é realmente revelado e aquilo que não é revelado através de Deus, através das Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 29, logo no finalzinho ali, quando Moisés escreve ao povo dizendo, olha, depois de Deuteronômio 28, das bênçãos que virá sobre o povo a respeito da obediência. E nós vamos ver no texto de hoje que Salomão também ele tenta procurar resposta nessa questão da submissão, da obediência. E nós vamos perceber que Deuteronômio também trata essa questão. Se obedeceres, será abençoado. E esse deve ser um lema, um lema para a nossa vida também. Né? Se nós obedecemos cada vez mais a Sagrada Escritura, obedecemos cada vez mais a Deus, colocarmos em prática cada vez mais o temor a Deus, eu tenho plena convicção disso, o quanto Deus nos abençoará, o quanto Deus nos trará ao nosso coração paz, e quanto nós teremos a resposta de algumas questões da vida. E o nosso tema dessa manhã está relacionado exatamente com isso. O sentido da vida, ela pertence a Deus, não pertence a nenhuma outra teoria secular. Quantas vezes já ouvimos pessoas tentando entender ou buscar explicação, encontrar qual é o sentido da vida, qual é a resposta para algumas questões da vida. E eu quero fazer uma pequena ênfase aqui agora no livro de Jó. Jó, quando você lê todo o livro de Jó, você vai entender que Jó, em determinado momento do sofrimento da sua vida, que é o que o ser humano hoje muito passa e muitas vezes não tem resposta em algumas questões do sofrimento da vida, mas a palavra de Deus nos ensina essa resposta, nos mostra o sentido dessas respostas difíceis. E quando nós olhamos para o livro de Jó, para a vida de Jó, todo o início, a qual o autor de Jó escreve, Jó era o que? Um homem justo, reto, íntegro, cuidava da sua família, mas em determinado momento aconteceu tudo o que aconteceu, que nós já entendemos ali. E quando nós olhamos lá para o capítulo 38 do livro de Jó, nós vamos perceber pelo menos ali em torno de 60 perguntas, 60 questões de Deus para Jó. É pouca questão, 60. E às vezes nós nos pegamos em uma. Que Deus às vezes está falando conosco, está tentando trazer para nós questões que nós vamos procurar resposta na Bíblia. E lá tem em torno de 64, 65 questões relacionadas com o entendimento que Jó estava buscando, do sentido que Jó estava buscando daquele sofrimento. Nós não vamos ler hoje aqui, mas eu quero deixar essa ênfase para você entender que você não precisa, e nem eu preciso buscar sentido da vida
fora de Deus. Não tem como. Se nós enfatizássemos aqui os 3 louvores que nós cantamos, nós vamos perceber já que o sentido da vida está em quem? Em Deus. Porque Ele é o autor da nossa salvação. Nós cantamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós tratamos isso aqui. E aí nós vamos ver que Jó ali, ele entende que o sentido de todo aquele momento que ele está vivenciando, ele está passando, aquela resposta que ele estava desejando ali, está em Deus. Tem até um cântico nisso. Quando você olha lá para Jó 41, 42, você vai perceber isso. Que Jó entende qual era o sentido de tudo que ele estava passando, que todo o sentido da vida pertence a Deus. E ele diz lá numa frase, até num cântico bem antigo, a qual eu particularmente gosto muito. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, o que é esse agora, esse momento ali, desse sentimento dele ali, do sentido de tudo que ele passou, do sofrimento que ele viveu ali, e da resposta que ele estava procurando. Aí ele declara, mas agora de contigo andar. Então ele passa por todo aquele processo de sofrimento, ele encontra realmente o sentido da vida em Deus, e que esse sentido pertence somente a Deus. E os questionamentos dele ali são realmente sanados pela réplica de Deus, perguntando para ele ali. Então deixo para você como curiosidade, para que você depois em casa leia Jó 38. E uma das maiores ênfases hoje, moderna, contemporânea, é exatamente essa. Qual é o sentido das coisas, qual é o sentido da vida. E aquele perigo, até assim, eu digo gnóstico, né, hedonista. Gnóstico no sentido lá que nós vemos que os gnósticos procuravam aquele conjunto de filosofia, a resposta era nele mesmo, era no próprio homem. E o hedonista, ele busca o prazer na questão carnal, o sentido da vida dele é buscar, como nós já ouvimos por aí. E talvez alguns de nós, não digo agora, mas antigamente caía nessa armadilha. Ou se ainda cai, preste atenção, tome cuidado. A busca da felicidade por qualquer custo, a busca pelo prazer, pela alegria a qualquer custo. E aí eu vou dizer, essa doutrina, ela é muito perigosa. É uma doutrina filosófica. Quando nós olhamos para a filosofia, se você tem curiosidade a respeito disso, quando você olha para a filosofia, você vai entender que ali os filósofos, até hoje alguns filósofos tentam buscar um sentido da vida, o sentido das coisas da vida. E aí acabam inclinando-se ou para o lado hedonista ou para o lado gnóstico, do conhecimento. Portanto, é o conhecimento, é o prazer, é a busca da felicidade, é ser feliz. Essa frase que a gente ouve por aí às vezes. E aí nós estamos num texto aqui, num livro, ao qual um homem sábio tenta buscar o sentido de algumas coisas, baseado também na sabedoria, baseado naquilo que ele ganhou de presente de Deus. E aí nós vamos olhar para o texto de hoje, nós vamos ver a respeito de convicções. E eu quero chamar a sua e a minha atenção para o dia de hoje. Quais são as suas convicções da sua fé cristã? Quais são as suas convicções relacionadas realmente ao sentido da vida? Que esse sentido da vida pertence realmente a Deus. Se amanhã ou depois o Senhor nos recolher, isso faz parte de um propósito de Deus. Deus é o dono da vida. Então não tem outro sentido. O sentido da meu viver aqui, como algumas crenças, algumas seitas, heresias vão dizer, é que o meu sentido da vida aqui é fazer o bem. Diz uma frase, né? Fazer o bem não importa a quem. Importa quanto mais bem eu fizer, mais eu vou ganhar, né, recompensa. Isso é um perigo. Na verdade, nós cristãos, nós temos que sim, olhar pela obra, mas também pela fé nós exercemos a pregação do Evangelho, anunciar a Cristo Jesus, anunciar que o sentido da vida pertence a Deus, e não a questões de teorias seculares que induzem a nós ou a quem está ao nosso redor buscar a qualquer custo uma satisfação, um prazer na vida distante de Deus.
Quem gosta aí da parte de poesia, quem gosta da parte de arte aí, tem até aquela frase que diz, né, que a vida imita a arte. E também há um perigo em cima disso. William Shakespeare, em uma das suas peças, ele faz uma analogia total na questão da vida. Que sentido que tem a vida? Olha, aí um grande conhecido aí no meio, né, intelectual. E aí ele escreve a respeito desse ciclo da vida. Que há o nascimento, há a infância, há a juventude, há a média idade e há a velhice. E nisso ele tenta encontrar a resposta no sentido disso. E Deus nos dá de graça isso. Deus nos dá todo o entendimento a respeito disso, de todo esse ciclo que William Shakespeare busca ali a resposta, mas que em determinado momento ele não consegue entender isso, mas ele escreve a respeito disso, do que ele está vivendo. E é isso que nós temos que estar atentos todo dia. Como nós estamos escrevendo todo o nosso ciclo de vida, quais são as convicções que realmente fazem parte do nosso dia a dia. É uma convicção de que Deus é dono da minha vida, uma convicção que toda a situação, circunstâncias da minha vida são direcionadas por Deus, acontece porque Deus permite isso. Se eu nasci, se eu hoje estou em Cristo Jesus, se eu vou morrer em Cristo Jesus, se um dia eu vou estar na glória em Cristo Jesus, é a minha convicção que eu tenho, é a crença que eu tenho, é a fé que eu carrego comigo, que Deus põe no meu coração. Então eu tenho que ter essa convicção e entender que o sentido da minha vida pertence a Deus. Não pertence nas minhas convicções, nas convicções seculares. Não pertence, de repente, nessa frase que a vida imita a arte, nessa utopia. Nós temos que estar atento a isso no dia a dia. Porque Deus, eu vou usar esse termo aqui com muito respeito, com muita reverência, né? Que Deus vê em nós instrumentos deles nessa terra, para combater essas coisas, para mostrar o lado apologético, da defesa da nossa fé, a quem ou o que nós servimos. E aí não buscar sentido das coisas que não sejam em Deus. Tome cuidado com isso. Salomão, algumas situações aqui, ele começa a olhar, e nós já entendemos isso aqui, ele começa a olhar e dizer, nossa, tudo isso aqui, só vou usar a expressão, né? Nossa, tudo isso aqui era vaidade na minha vida. E ele declara isso. E aí hoje nós vamos ver aqui, do capítulo 8, do versículo 1 ao 17, exatamente que o sentido da vida pertence a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, para que nós possamos depois destacar aqui quais eram as convicções de Salomão, e com isso aprender quais serão as nossas convicções, ou quais continuarão sendo as nossas convicções de que o sentido da vida pertence tão único e exclusivamente a Deus. Vamos ler do 1 ao 17, eu vou fazer a leitura do texto desta manhã. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque esse não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi, quando me apliquei a toda a obra
que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isto o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Amém? Salomão inicia os primeiros versículos do 1 até o 10, do 1 até o 9, falando a respeito de uma submissão, de uma obediência a um rei. Colocando em prática algumas questões que nós já vimos lá atrás e que ele enfatiza novamente aqui. Ele dá ênfase realmente nessas questões, e no versículo 1 perguntando quem é como sábio, e quem pode, e quem sabe a interpretação das coisas, referindo-se a essa questão da sabedoria, que a sabedoria hoje em dia, para nós, ou para um contexto que Salomão está explicando aqui, ele diz que é o ápice, é o entendimento maior. E nós já vimos semana passada a respeito das duas sabedorias em outros momentos. Quando nós entendemos realmente que a sabedoria divina, ela deve imperar, ela deve dominar o sentido de todas as questões da nossa vida, nós vivemos de uma forma mais em paz, porque não causamos situações para nós mesmos. E quando nós mergulhamos, ou de cabeça, vou usar esse termo aqui, ou trabalhamos com a sabedoria humana, causamos situações para nós mesmos, nos distanciando daquilo que é realmente digno diante de Deus. E aí Salomão aqui ele começa fazendo essas duas questões. Quem é o sábio? Ou quem é sábio? Ou quem pode, ou quem entende a interpretação das coisas? Referindo-se a esse rei. E aí ele coloca algumas questões de obediência, de submissão, relacionadas ao comportamento daqueles que se submetem a um rei. E aí o primeiro que ele coloca aqui no versículo 13 é: não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o bem que entende. E ele continua: porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? E no versículo 5, ele começa a trabalhar a respeito da obediência e de uma submissão. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Parece que é quase assim, olha, obedeça, faça realmente por obedecer que você não vai ter nenhum mal. Referindo-se a esse rei, fazendo essa ilustração a esse rei. E aí, no versículo 6, ele vai dando basicamente a resposta: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto e grande o mal que pesa sobre o homem.
Nós sabemos, ao longo da história bíblica e ao longo da nossa história de vida também, que o mal impera sobre nós, que há esse mal presente. E aí ele usa um termo aqui, dizendo, olha, que todo o propósito já está sobre o homem, e o mal está presente. Mas olha só, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém lhe declare. E aí eu quero agora enfatizar o versículo 8. Eu quero que você preste muita atenção no versículo 8, baseado no nosso tema nesta manhã. O sentido da vida pertence a Deus. E aí Salomão chega a uma conclusão e uma convicção aqui. E aí, a nossa primeira convicção aqui, para nós observarmos juntos, exatamente no versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco domínio sobre a morte. No primeiro momento, nós podemos já enxergar aqui que a convicção de Salomão é, olha, embora eu esteja submisso, ou alguém seja submisso à autoridade de um rei ou sobre uma autoridade, o mal que há sobre ele, mas olha só, nenhum homem tem o domínio sobre aquilo que Deus criou. Nenhum. O homem não consegue reter o vento. O homem não consegue retardar a morte. O homem não consegue realmente prever o seu futuro. E olha que algumas crenças relatam isso, né? Algumas crenças trazem isso. E muitas vezes o nosso meio cristão, o nosso contexto cristão, tenta, de certa forma, explorar um futuro à frente. E nós estamos vendo Salomão tentando achar essas respostas para questões do sentido da vida. E aí a primeira convicção que ele tem aqui é esta. O homem não consegue, o homem não tem domínio sobre a ação de um vento, a ação da criação de Deus, e nem sobre a morte. E ele continua. Tudo isto vi, quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. E aí no versículo 10 ao 17, nessa segunda divisão, ele vai mostrar pelo menos mais duas convicções dele, relacionada ao comportamento, até nessa questão da vida, no sentido da vida. E a primeira divisão que eu quero tratar aqui nesta manhã e fazer a leitura com você, está no versículo 10. Ele diz assim, como eu vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem, também isso é vaidade. Essa comparação dele querer observar tanto perversos ou como justos, de trazer essa ideia de que, olha, não tem sentido para a vida isso. Ele coloca a ênfase também no versículo 11, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Nós já vimos semana passada a respeito disso, que o homem é inclinado, o coração do homem é inclinado ao mal. E ele vai tratando essa comparação aqui, nessa primeira divisão aqui do 10 ao 17, mostrando até de repente um pouco dessa desigualdade, ou se fosse numa outra linguagem, desse jugo desigual que há entre o perverso e há entre o justo. Mas ele dá ênfase aqui, olha, os filhos do homem, eles são inclinados ao quê? À prática do mal. E parece que Salomão, ele tenta achar o sentido de resposta para algumas coisas e sempre retoma e sempre volta a ele mesmo, ou num contexto para nós, mostrando para nós o quanto o ser humano é mau. Mesmo fazendo essa comparação entre perversos e justos, ele diz, olha, o coração é inclinado para o mal. O coração é inclinado para o mal. Por isso que muitas vezes a confusão das pessoas buscarem o sentido da vida. Porque querem buscar o prazer. E na busca, muitas vezes, pelo prazer, acaba se inclinando para o mal. E isso é um grande perigo.
E aí no versículo 12, ele vai fazer ênfase ao pecador. Aquela ênfase, talvez eu e você, e muitos de alguns irmãos nossos, caiam cada dia. Ele diz o seguinte: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes. É interessante nós olharmos isso. E os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Buscar o sentido da vida e entender que eu sou pecador, que eu durante uma semana, talvez eu peque mais de 100 vezes, faz com que nós pensemos a respeito do temor a Deus. E aqui ele enfatiza, ele dá essa ênfase, o bem, embora haja o pecado, ou embora haja essa atitude, mas o bem que sucede para aquele que teme a Deus. E eu abro um parênteses aqui, fiquei pensando a respeito desse versículo também, pensando, Senhor, 100 vezes? 100 vezes? E eu comecei a fazer uma continha matemática com as minhas atitudes, os meus comportamentos durante a semana. Provavelmente chega mais ou menos isso, umas 100 vezes. É um sentido figurado aqui, mas que eu estou expondo, mas nós pecamos todo momento, a todo instante. Mas ao entendermos esse sentido da vida que está em Deus, que pertence a Deus, nós podemos amenizar isso através do temor a Deus. E ele faz duas comparações aqui: o bem que sucede àqueles que temem a Deus e o mal que sucede àqueles que não temem a Deus, que é no versículo posterior que ele vai dar essa ênfase aqui. Mas o perverso não irá bem, não prolongará, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme ou não tem temor a Deus. Essas duas comparações de Salomão aqui nos dá realmente a convicção de que ele está entendendo que o sentido da vida pertence a Deus também através do temor a Deus. E fora do temor a Deus, não há bem algum. Não há bem algum. Eu acredito e sempre tenho comigo que quando eu busco, eu realmente luto muitas vezes por colocar em prática o temor a Deus, eu tenho a plena convicção de que as coisas começam a ir bem na minha vida. E bem. Agora, a partir do momento que eu não entendo, que eu não carrego comigo, que eu não coloco em prática esse temor a Deus, é como o texto diz aqui, não há bem. Não há bem. E eu não quero aqui enfatizar isso para você, mas para mim, eu coloquei-me como uma posição do perverso aqui. Nos momentos que eu não tenho a prática do temor a Deus. Muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas atitudes nos afastam desse temor a Deus. E Salomão está tratando essas questões aqui. Na minha versão diz aqui as desigualdades da vida. Para ele, na cabeça dele, na leitura dele aqui, e para os seus leitores, há uma desigualdade, há um julgo aqui, entre perverso e justo, entre temer a Deus e entre não temer a Deus. E aí, no versículo 15, há a segunda convicção aqui dele. E aí, essa convicção, ela envolve muito essa questão do sentido da vida que pertence a Deus, dessa busca. Qual é a busca de Salomão? E qual é a conclusão que ele chega? Qual é a convicção dele aqui? E aqui é a segunda convicção dele, no versículo 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do céu. Se nós fôssemos trazer para um contexto nosso, para o homem, para a nossa alegria, para exultarmos a Deus, o que há de melhor? O que podemos desfrutar de melhor nessa terra? E aí ele vai tratar aqui, pelo menos 3 áreas aqui. A primeira dela, ele vai dizer assim: não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber
e alegrar-se. Isso vem através de quem? Quem promove isso na visão de Salomão? Porque a expressão dele aqui é: exultei eu a alegria, expus a alegria. Porque ele sabe, ele descobriu que o sentido, vou usar a expressão do nosso tema, o sentido da vida pertence a Deus. O comer, o beber e a alegria pertence a Deus, vem de Deus para os que buscam. E aí ele conclui aqui dizendo o seguinte: pois isso acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então parece-me que Salomão está expondo aqui que, olha, a maior satisfação do homem em comer, beber e ter alegria, ela não vem dele mesmo. É Deus que dá isso ao homem. É Deus que promove isso ao homem. É Deus que dá esse sentido para o homem, da satisfação da alegria, de exultar em comer, beber e alegrar-se. É Deus que dá isso. E aí nos últimos versículos, ele escreve dizendo que ele aplica, ele faz esse esforço em aplicando a conhecer a sabedoria e ver que há o trabalho por baixo da terra. Então, para concluir o versículo 17, contemplei, algumas versões vão dizer, percebi toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que ele tente achar a resposta, procurar a resposta. Só faltou estar escrito: por mais que ele tente procurar a resposta fora de Deus. E a terceira convicção de Salomão aqui nesse versículo é: o homem pode tentar procurar respostas longe de Deus e nunca encontrará. Nunca. Porque ele usa uma palavra aqui dizendo: olha, contemplei, percebi toda a obra de Deus e vi que o homem não pode encontrar resposta longe de Deus. E aí as três convicções que Salomão trata aqui, quero trazer para nós nessa manhã. E a primeira eu quero reforçar o sentido para nós aqui, dizendo o seguinte: como porém nós podemos entender, observar que o sentido da vida pertence a Deus? Olhando para esses 17 versículos. O primeiro, a ênfase já está no versículo 8, ao qual já citei aqui. O homem não tem domínio. Não tem domínio e nunca terá domínio naquilo que pertence a Deus. Não tem jeito. Eu citei no início a respeito do hedonista, do gnosticismo, do gnóstico, ou da filosofia que seja. Jamais o homem vai encontrar resposta fora de Deus. E aí a primeira convicção aqui é essa, no versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, ou domínio sobre a morte. O homem não tem domínio do que pertence a Deus, e jamais terá. Segunda convicção, o homem, ele tem o privilégio, e esse privilégio é concedido ao homem. Nós, quando paramos para pensar em algumas questões da vida, e às vezes nos remetemos o nosso pensamento aos porquês da vida, aos o quês da vida. E na minha época de seminário, eu me deparei com um livro
extremamente que foi um divisor de águas para esse pensamento que eu tinha, dos porquês, dos o quês. E o título do livro é assim: pode o homem viver sem Deus? Um autor chamado Ravi Zacharias. E ele escreve a respeito de toda a questão da cultura, da filosofia, e da resposta que ele precisava encontrar, mas ele teve que encontrar em Deus. E na época, eu fiquei sabendo desse livro, eu falei assim, eu preciso ler esse livro porque eu estou assim. Eu estou tentando buscar um sentido, algumas respostas na minha vida, questionando os porquês e os quês, mas esquecendo daquilo que era primordial. Que todo sentido, que toda resposta para aquilo que eu estava procurando, estava em Deus. E não nas questões seculares. E Ravi Zacharias, no livro dele, na minha leitura com ele, me ajudou muito nesse sentido. A observar, a olhar, que eu não tenho que buscar respostas nas questões seculares. As respostas para todo o sentido da vida, para tudo aquilo que nós queremos, está em Deus. E aí nós estamos vendo a segunda convicção de Salomão aqui, desse despertar da alegria dele, dizendo que o homem tem o privilégio de comer, beber e alegrar-se, pois foi Deus que lhe deu a vida. Ou melhor interpretação, foi Deus que nos deu o nosso trabalho, a nossa disposição, a nossa inteligência. Foi Deus. Ele é o autor da vida. Ele permite, Ele nos dá o privilégio de hoje desfrutarmos do alimento da nossa mesa, ou do comer ou do beber, e do alegrar-se com, entre outros fatores, não só isso de comer e beber, mas olhando sempre que todo o sentido da vida pertence a Ele. Essa é a segunda convicção de Salomão. Essa é a segunda convicção que eu quero compartilhar conosco aqui. E a terceira e última convicção nos faz pensar e sermos despertados naquilo que nós buscamos diariamente e achamos, ou muitas vezes criamos a convicção de que estamos no caminho certo. E muitas vezes não paramos para reconhecer que essa da terceira convicção aqui, que nós somos limitados, que o homem limitado, ele não consegue compreender, ele não consegue, às vezes, enxergar o que pertence a Deus. No versículo 17, Salomão fala, olha, contemplei por toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender. O ser humano, nós, muitas vezes somos limitados. E muitas vezes colocamos limitações extremas de não tentar buscar um relacionamento com Deus, de não tentar realmente olhar para essa limitação e dizer, Senhor, eu não entendo isso. E vou dizer para você, assim como Salomão escreve aqui, na limitação dele, do grande homem sábio, você não vai conseguir muitas vezes achar a resposta. Senão não teria Deuteronômio 29 na Bíblia. E o que diz lá Deuteronômio 29? Todas as coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. E as reveladas, eu vou usar dessa forma, e as reveladas pertencem a nós, os seus servos, as suas criaturas. E a quem também o texto diz lá? Aos nossos filhos, a nossa geração. Para o quê? Para que seja anunciado as palavras desta lei, é o que o texto diz lá. Então tem situações, e vão surgir situações na nossa vida, em que nós seremos limitados. E a convicção que Salomão chega é essa também. Olha, o homem é limitado. Ele não consegue compreender
muitas vezes as coisas que Deus, ou os propósitos de Deus na linguagem aí. E essas 3 convicções devem nos instruir e entender que o autor, embora esteja buscando e apresentando sentido para algumas coisas, algumas questões da vida, há a indicação aqui de que tudo que nós estamos ouvindo essa manhã, praticamente vamos continuar lendo aqui, todo sentido pertence a Deus e não a nós. Você já passou por aquele momento em que você fala: que sentido tem a minha vida? Talvez você não chegou nesse estágio ainda, mas você vai chegar nesse estágio. Ou por uma situação, ou por uma circunstância, ou por um problema gravíssimo. Você vai chegar nesse estágio. Lembre-se lá, né? Há um ciclo. A palavra de Deus nos ensina que o homem, ele nasce, ele cresce, ele, no nosso contexto, cria um contexto familiar, ele tem a meia-idade, que acho que é o meu caso agora, 49 anos, e ele morre. Ele chega à velhice e ele morre. É um ciclo que o homem não tem como fugir. E aí nós estamos aqui entendendo essa manhã, dizendo: olha, o sentido da vida pertence a Deus. As convicções que eu devo ter na minha vida cristã, elas devem ser baseadas nas Sagradas Escrituras. Salomão escreve Eclesiastes baseado exatamente nisso. Em que sentido tem a vida? E eu pergunto para você, para mim também, né? Qual é o sentido da vida para você hoje? Olhe para essas convicções de Salomão. Olhe para a sua vida no dia a dia. Eu tenho plena convicção que hoje você e eu estamos mais maduros, treinados para dar as respostas certas. Qual é o sentido da vida para você hoje? O que você faz hoje tem sentido na sua vida? Salomão, ele escreve para nós assim, eu acredito que muitos de nós já colocamos isso em prática na nossa vida, depois que nós começamos a expor o livro de Eclesiastes, às vezes ter um coração mais tranquilo, mais em paz, e olhar para algumas situações, e olhar e falar assim: não, isso aí é vaidade, tudo é vaidade. Ele coloca, pelo menos aqui, né, várias expressões, linkando, trazendo a ideia da vaidade. Que sentido hoje tem a vida para você? O que você faz de diferente para que a vida tenha sentido para você? Como você enxerga a vida que Deus te deu? A vida depende, como Salomão aqui, exaltei a alegria de saber. Olha, contemplei que eu sou limitado, que não há respostas, que Deus é a resposta para aquilo que eu procuro. Eu usei o exemplo de Jó hoje aqui. Que sentido tem a vida para você hoje? Se fosse forçar mais um pouquinho, quais são as alegrias que você tem hoje? Salomão usa essa expressão aqui da alegria. Se fosse em outro contexto, eu ia dizer: o que te move hoje, o que te movimenta hoje nesse mundo? E por último, aí cabe a nós uma reflexão mais profunda, no sentido evangelístico agora, é olhar para as pessoas lá fora e olhar para a sua própria vida e trazer essa pergunta: como você tem permitido ser usado como instrumento lá fora para mostrar para as pessoas o real sentido da vida?
Talvez em algum contexto nós não expressamos nada. Em algum contexto nós não conseguimos nem explicar qual é o real sentido da vida. E a quem pertence isso? Salomão está aqui, ó. Nós estamos aqui domingo após domingo, ele mostrando qual o sentido de algumas coisas. E eu e você temos o grande privilégio, a grande oportunidade, dia a dia, quando estamos com pessoas, e quando estamos até a sós, de não cair na armadilha dos porquês e os quês da vida, como eu falei como um testemunho meu lá atrás. Eu me perguntava, por que eu estou passando por isso aqui? Senhor, o que eu tenho que fazer diferente? O que é essa situação? E aí eu descobre que a minha convicção ela era tão fraca, a minha convicção era tão pequena, assim como a convicção de grandes pensadores no mundo secular. E a grande convicção de alguns que ainda estão procurando respostas a respeito do sentido da vida. E nós temos as respostas. Nós somos instrumentos de Deus nessa terra. E nós temos a resposta. Que você seja encorajado nesta manhã, durante toda essa semana, a olhar para essas convicções. A primeira convicção de que o homem não tem domínio do que pertence a Deus. A segunda convicção de que o homem tem o privilégio de desfrutar daquilo que Deus dá. E a terceira convicção é de que nós somos limitados. E não vamos conseguir achar respostas em nós mesmos, quando questões seculares. Mas nós vamos conseguir achar as respostas em Deus. Porque o sentido da vida pertence a Deus. Amém? Vamos orar. Orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e através daquilo que Ele tem revelado a nós também. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Bendizer ao teu santo nome, Senhor, por tudo, Pai, que está acontecendo nesse lugar, nesta manhã. Sou grato a Ti, Senhor. Nós bendizemos, Senhor, pelo entendimento que a Tua palavra, pelo entendimento, Senhor, que nós podemos ter, Senhor, a cada dia, de que o sentido da vida pertence a Ti, Senhor. Ainda que, Senhor, muitas vezes nós percebemos pessoas, alguns amigos, parentes, que buscam sentido na vida, na felicidade, nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne, mas nós sabemos, Senhor, que esse não é o real sentido da vida. Devemos, Senhor, ter as nossas convicções essas, Senhor, teológicas, de que o sentido da vida pertence a Ti, ó Deus. Assim como nós vimos nessa manhã, Senhor, que Salomão tinha a plena convicção de que o homem não tem o domínio daquilo que pertence a Ti, Senhor. Nós não temos domínio disso, ó Pai. De que, Senhor, nós temos o privilégio, Senhor, de desfrutar da alegria, Senhor, do comer, do beber, Senhor, porque Tu nos deu a vida. E também, Senhor, de reconhecermos, ó Pai, nessa convicção de que somos limitados, de que se tentarmos procurar respostas longe de Ti, não acharemos, Senhor, mas que toda resposta do sentido da vida pertence a Ti. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, a entendermos a respeito disso, a colocarmos em prática e a buscarmos, Senhor, somente a resposta em Ti. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos através do Teu Espírito Santo que habita no nosso coração. E agradecemos, Senhor, também no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.